Olá! Nós começamos hoje o primeiro episódio do videocast Sonho Bem-vindo, o seu videocast sobre reprodução humana. Eu sou o Dr. Renato Tomioka, médico ginecologista da Clínica Vida Bem-vinda, e esse videocast é produzido pelo Art Academy, com o apoio da Clínica Vida Bem-vinda, com o foco de trazer para você o que há de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana, com a nossa experiência clínica do dia a dia. E hoje nós temos um episódio especial em comemoração aos 12 anos da Vida Bem-vinda. Estou aqui com a companhia do Dr. Lucas Yamakami e Dr. Eduardo Miyadahira, ambos ginecologistas que fazem parte dessa jornada incrível, e com a Aline Leite, que é a nossa coordenadora da doação e trabalha conosco desde 2013. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Vamos lá, hoje nós vamos falar da história da Vida Bem-vinda, essa clínica que impacta tantas vidas e realiza tantos sonhos. E eu queria começar com Lucas, né, Lucas? Como surgiu a ideia e quais foram os principais desafios que você enfrentou quando inaugurou, quando você bolou a ideia da Vida Bem-vinda, principalmente quando lá atrás, 12 anos atrás? Nossa, emoção. Mas a Vida Bem-vinda, ela começou em 2011, eu lembro do ano porque foi o ano que o meu filho Pedro nasceu, né? Então houve essas duas coincidências. Na verdade, naquela época eu estava trabalhando num consultório em Higienópolis, onde foi a nossa primeira sede. A nossa sede foi na Rua Mato Grosso, naquele prédio onde tem um Fleury, então é um prédio médico, chama Higienópolis Medical Center. Estava sozinho e a minha ideia era fazer uma carreira acadêmica sólida, ficar ali no Hospital das Clínicas da USP, de onde nós somos egressos, boa parte dos sócios se encontraram lá. E aí depois pensar em clínica, porque eu sempre tive essa ideia de juntar pessoas, né? A gente é de uma época de clínicas muito verticais, onde você tinha aqueles professores, 1 ou 2 no máximo, e aí depois você tinha um monte de assistentes. Isso nunca me agradou muito. E aí eu estava nessa história quando eu encontrei com o Fábio Katayama, num casamento, se eu não me engano, no casamento da Denise, que é a nossa colega de residência, e ele já acabou de voltar de Harvard, ele tinha feito MBA em Harvard, o Fábio fez medicina comigo, e aí depois a gente se formou em 2003, ele foi fazer administração hospitalar, residência de administração hospitalar no HC e na GV, e aí depois ele trabalhou no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, depois ele foi para Harvard. E aí quando ele voltou, ele falou, Lucas, eu quero abrir uma das áreas que eu penso é empreender em reprodução humana. Eu sei que você faz, queria fazer com você, no meio do casamento. Eu lembro exatamente da conversa. E aí eu falei, uma ótima ideia, mas vamos falar daqui a uns 3 anos, porque aí eu vou ter o meu doutorado terminado, eu já vou ser professor, quero fazer minha carreira acadêmica, vou crescer um pouco mais no consultório. Eu acho que agora ainda não queria fazer isso. Ele falou, daqui a 3 anos você não vai querer fazer isso, porque você já vai estar com uma clínica, já vai estar... Quanto mais tempo você demorar para fazer o negócio, mais difícil vai ser você fazer. E agora é o momento de você fazer, porque agora você está no começo, está começando, está se estruturando. Então agora você tem essa abertura. E foi aí que a gente começou, aí chamou o Fábio Caiano, que foi nós também, fomos nós gestores, 3, né, que abrimos. Isso foi, e aí foi um trabalho fantástico que eu participei desde o começo, estabelecer o que cada um queria da vida. Foi uma coisa muito legal, assim, de criar mesmo uma empresa de uma maneira bem estruturada. E eu lembro que em setembro a gente fez nosso primeiro tratamento. O nosso CNPJ não é de setembro, o nosso CNPJ é de janeiro de 2012, perdão, mas em setembro a gente fez nosso primeiro tratamento que engravidou. Eu lembro do beta, bem, hein? Eu lembro do beta dela, não foi um beta alto, foi um beta de 30 e pouco. Ai, meu Deus. 30 e pouco, não era um beta alto, 30 e poucos. E Era ela... D3 ou blastocisto? Era D3, se eu não me engano, na época. E ela engravidou. E aí logo você já chegou, né, Renato? Depois você vai contar aí como é que você entrou, foi muito legal também. E aí começou a empresa. Eu lembro até o nome. Vou abrir um parênteses aqui. O nome Vida Bem-vinda, que hoje é um sucesso, né? A gente pode falar que o nome
Foi muito legal. Todo mundo fala, nossa, esse nome é demais. Mas eu lembro da primeira apresentação do nome pra gente, a gente não achou o nome tão bom assim. Engraçado, né? É longo, né? Nossa, mas será que o nome é bom? Não é bom, é longo. E aí eu cheguei em casa, era um sábado. A apresentação foi num sábado, eu lembro exatamente disso. Cheguei em casa, mostrei para minha família, que estava tendo almoço em casa. A minha família falou, baita nome, que nome fantástico. E naquela hora eu já me apaixonei pelo nome, falei assim, não, o nome é bom. Aí eu já peguei e falei, o nome é bom, vamos registrar. Já peguei os sites todos, comprei lá no registro.br na hora, meu. Foi muito legal isso aí. Então essas são as histórias aí do começo. Eu lembro que a construção da marca foi bonita, né? Foi bonito. A ideia. E ela se mantém até hoje, né? Foi uma estrutura, a pessoa que fez, né, fez muito bem e foi muito legal. Todo o conceito ali. E é interessante que, assim, a marca tem muita cor, né, Eduardo? E muitas pessoas perguntam, assim, qual o significado. Hoje a gente vê o tsuru aqui. Explica para nós aqui qual o símbolo do tsuru, o que isso representa para você e para a Vida Bem-vinda. Foi interessante que o tsuru não foi uma coisa muito propositada, né? Meio que foi vindo pra gente, né? Tem acho essa pegada japonesa, né? Tsuru, eu, claro, né? Dei um Google antes da gente entrar no videocast. O tsuru é um grow. Tem 15 espécies de grow e o grow japonês é o mais vistoso, assim, é uma ave grande e tal. E tem essa lenda de que é muito vinculado aos ermitões japoneses, de que era uma ave que poderia viver 1000 anos. Então, é uma ave associada à longevidade, saúde, felicidade. E aí, meio que o origami, por ser japonês também, acho que foi entrando. Aí as pacientes começaram a ver que tinha alguns tsurus pela clínica, e aí elas começaram a fazer também, mas vinculado àquela lenda japonesa de que fazer 1000 tsurus, né, pensando num propósito, em alguém que está doente, por exemplo, traria saúde e aquele desejo coletivo poderia se realizar. Eu acho que foi mais ou menos assim que... Uma história bonita, foi legal, né? Foi uma coisa muito mais das pacientes do que nosso. Não foi nosso. Foi zero nosso, na verdade. Exato, é verdade. O tsuru foi uma paciente que começou a fazer, começou a trazer, e toda consulta lá ela trazia. E ela começou a trazer. E ela fez 1000, né? Fez muito mais que aquele 1000. vaso, né? Que ele ficava na Ela recepção. fez Aquele muito potão, mais que 1000. né? E quando ela engravidou, ela trouxe 2 vasos enormes, cheios de tsuru, vasos de vidro, porque ela tem um lado artístico forte. E um deixou na Vida Bem-vinda, outro ela levou no Live for Life. E aí, dali, nossa, todo mundo começou a... E eu tenho muitos pacientes que fazem hoje. Você não tem pacientes que fazem, doutor, aprendi a fazer o tsuru. Tem, gosta, né? Às vezes a gente escuta muito tsuru. Que é o tsuru. Eu falo, não é tsuru. Em japonês é tsuru. E é engraçado, é tsuru. E aí eles trazem pra gente, dão de presente. É muito legal mesmo. Esses dias eu ganhei de uma paciente que é médica e ela fazia já. Ela trouxe um balde assim, enorme. Acho que tem 1000 ali. E ela me ensinou, não me ensinou, mas ela me mostrou um mini tsuru. Nossa. Mini, desse tamanho. É difícil, assim, hein? Porque é difícil. muito mais difícil de fazer. Nossa, porque, tá louco, né? E aí, lógico, eu coloquei ali, mas no dia seguinte já não tava mais, porque é tão pequeno. Posso abrir um parênteses da pergunta anterior? Eu queria agradecer a Denise. Pô, não sabia que era no casamento da Denise. Foi no casamento dela. Se não fosse o casamento da Denise, a gente não ia estar aqui. É verdade. Provavelmente não. Ô, Denise. Foi o casamento da Denise. Denise Sano, né? Denise Sano. Aí depois foi um jantar que eu tive com o Fábio na frente do seu apartamento antigo, Renato. Tinha um restaurante lá italiano, que eu esqueci o nome, que fechou já. Mas era na Pedroso Alvarenga, lá no Itaim. Você lembrou já o nome do restaurante? Sim. Eu já jantei com o seu irmão lá. Sim, eu sei. Você sabe qual é? Sim. E aí depois, nesse jantar, foi uma das noites que eu passei acordado. Eu falei... Eu tava nesse jantar. A gente jantou... Nós 4. Aí uma mesinha, tava nós 4. O Fábio Katayama me falou os planos, eu passei a noite acordado. Bota galo. Bota galo. Mas a primeira vez que eu jantei com o Fábio, acho que jantou só eu e ele. Ele foi falar do plano, porque isso era 2011, era março de 2011, eu acho.
A Denise deve ter casado e um mês depois a gente Então a gente fez um segundo jantar. Não, a gente jantou. Aquele restaurante deu boas. A gente tem que abrir de novo aquele restaurante. Vamos ser dono daquele restaurante agora. Acho que nem tem mais o terreno. É o pessoal da Companhia Tradicional do Comércio. Não deve ter mais o terreno do lá. Brás e tal. Então a gente fez um jantar e eu passei a noite inteira acordado com as ideias que o Katayama tinha. E ele foi mesmo a pessoa que iniciou, né? Ele colocou a primeira... Certamente ele teve aquela pedra fundamental. Aí depois eu falei, vamos fazer. Aí depois a gente trouxe o Fábio, depois o Renato, e aí começou o negócio. Então, hoje é uma empresa e uma história com muitas mãos. Não são poucas mãos, não. São muitas e muitos corações. E falando em coração, temos aqui a Aline. A Aline Leite, que é a nossa, acho que funcionária, a nossa colaboradora mais antiga. Apesar de ser super jovem, é a mais antiga. E a gente tem a Aline com orgulho hoje, né? Ela é uma estagiária lá em Higienópolis, Verdade, né, Aline? lá em 2013, né? Não, você começou no Tatuapé, Aline. Não, em Higienópolis. Eu fui para Higienópolis. Decana, total. Fiquei uma semana, assim. Aí depois tive que ir pro Tatuapé. Aí você foi pro Tatuapé. Aí eu fiquei 2 meses no Tatuapé. Aí você me ligou. Falando, olha, eu acho que eu preciso que você volte. Ficar aqui na matriz. Aí eu falei, meu Deus, não sei se eu consigo dar conta lá do Aí recado. você falou com a sua mãe. Falei com você também. Falei, olha, eu não sei, eu acho que eu não vou dar conta do recado. Você, não, Aline, fala aqui com o Lucas, eu vou ligar pra ele aqui agora, você fala com ele também aqui. Vamos dar um jeito, você vai ficar e tal. Aí, tá bom. Aí fiquei com maior vergonha, assim, na sua frente. Aí o Lucas me ligou. Aí a gente conversou, ele falou, ó, amanhã aqui, em Higienópolis. Aí voltei pra Higienópolis. Aí depois de um tempo já viemos pra Paulista, né? Foi isso, porque daí né? eu fiquei acho que não sei se Foi, deu um ano lá. 2014 a gente 2014 já abriu a Paulista, né? E aí juntou as unidades, ficou uma unidade grande, né? Ficou enorme, nossa. Lembro que era muito impactante, porque antes era um consultório quase, né? Ali era uma salinha da recepção, às vezes a gente precisava deixar os pacientes na recepção do prédio, esperando, porque não comportava. Aí tinha o seu consultório e o consultório do Lucas. E uma salinha de ultrassom. Era e um isso. banheirinho. Então, e tinha uma sala da equipe Bio, já tinha uma sala da equipe Bio. É. Mas era assim, fazia fila ali de pacientes, assim, de atrasar, porque era muito pequeno, a gente viu que estava cavalando muito. Assim, eram 6 ou 7 cadeiras de espera. As nossas reuniões administrativas, a gente fechava a clínica e fazia na recepção. E a gente começou a encher a recepção, e aí a gente falou, tá pequeno, vamos crescer. O pessoal do pão de queijo, do térreo, começou a reclamar que os nossos pacientes ficavam lá no pão de queijo, enchendo o pão de queijo. Agradecer, né? Porque a gente estava porque enchia, eles também não comportavam, né? Os nossos pacientes esperando. Então, aí começou a crescer muito rápido. Foi verdade. Começou a crescer muito, e aí, em 2014, rápido. a gente achou essa unidade na Itapeva que a gente está até hoje, o primeiro andar, né? Depois a gente foi... E a equipe médica foi crescendo, a equipe Bio foi crescendo, depois veio a Jéssica, e aí depois as equipes realmente começaram a crescer de um jeito que veio a ideia, eu lembro do Eduardo, da gente fazer um sistema de equipes, né? Que hoje funciona super bem. E aí veio em 2021, exatamente há 2 anos, em outubro, a inauguração da unidade do Itaim, da Vida Bem-vinda Itaim. E aí, Eduardo, eu queria que você contasse um pouco dessa história, assim, como é que foi? Porque, de repente, quem vê de fora imagina que, poxa, legal, agora tem mais uma unidade ali no Itaim. Mas eu acho que é legal de contar um pouco das dificuldades e as coisas interessantes que está por trás dessa inauguração. O Itaim foi interessante porque era uma oportunidade que a gente tinha um vínculo, né? A clínica, como você falou, a gente tinha dificuldade de sala, né? Então, né, a gente estava se espremendo na sala nos horários, a galera da administrativa quebrando a cabeça para fazer os horários. E aí tinha essa oportunidade no Itaim, que a gente tinha esse vínculo lá, né? A primeira pessoa que eu falei foi você, Rê. Falei, Rê, o que você acha, tal, da gente propor para a Vida Bem-vinda, tal? Aí você olhou para mim e falou, putz, legal, foi bacana. Aí eu joguei lá no grupo da diretoria dos sócios, tal. Aí acho que foi uma ideia que foi trabalhando, né? A gente foi maturando, tal. E aí
né, batemos martelo, porque, né, era uma oportunidade, uma necessidade, aí já ia matar os 2 coelhos com essa rajada aí, e aí foi. Eu acho que o principal desafio que aconteceu foi que pandemia, né? A gente tava no meio da pandemia, com o processo de Itaim, a gente Reformar é difícil. E eu acho que foi bem bacana, né? Hoje o Itaim tá bem, vamos assim dizer, frequentado, tá cheio. Se não fosse Itaim, a gente não teria espaço hoje. Exato, A gente já tava angustiado de espaço, porque a gente foi pra cá, pra Itapeva, com 5 consultórios a gente já não conseguia mais dar conta, e a gente tava na dúvida, né? Vamos abrir um outro andar aqui, vamos pegar um outro lugar, aí veio Itaim. Uhum. Foi fantástico, que a gente tem lá mais 300 metros de atendimento, que ajuda bastante. E mais 4 consultórios, né? Acho que num ponto estratégico também, né? São Paulo. Pra São Paulo. E aí a reforma foi foi meio pós já, né? Quer dizer, pandemia, mas... Mas estava usando máscara ainda. Outubro de 21 que a gente inaugurou. Aí já tava... Na pandemia, naquele início a gente parou. Vacina, né? Já tinha vacina. Aí depois a gente fez a reforma, foram 6 meses de reforma, mais ou menos. Foram 6 meses? Foi isso, né? Foi isso. Deram 8, acho que no 8 meses de reforma, né? De Itaim. E Aline, mas eu queria saber a sua opinião, assim, o que você viu em relação à clínica de algo que te marcou? Como é que você viu esse crescimento da clínica, algo que foi uma memória super gratificante, emocionante para você, assim? Na verdade, assim, acho que cada realização de uma paciente é algo muito gratificante pra gente. A gente que acompanha desde o começo sabe como que muitas vezes o caminho é bem duro. Então, o meu primeiro beta positivo, eu lembro que antes de ser positivo, ele foi negativo. E aí depois a paciente engravidou, ela foi lá comemorar comigo, lá em Higienópolis. Foi lá, me abraçou, e nem era para fazer ultrassom ainda, me abraçou. Eu falei, nossa, eu amo esse lugar, tal, eu quero ficar aqui. Aí em seguida teve um caso seu, de uma paciente que fez útero de substituição em parente. E foi muito emocionante também. Nossa, eu lembro como se fosse hoje eu ligando para ela para falar sobre o beta. E ela chorava, a família inteira chorava. Nossa, aquilo me emocionou demais. Eu falei, meu Deus, acho que eu tô no caminho certo. E eu acho que o último caso, assim, que me trouxe muita gratidão, que eu falei, poxa, acho que consegui. Foi de uma paciente que teve um caminho muito doloroso, assim, mas hoje eu sou madrinha da bebê dela. E a bebê dela tem o meu nome. Então, assim, não tem gratidão maior que isso, de você ver beleza em tudo isso, ver uma paciente realizar um sonho que é muito grande, algo que a gente não consegue nem medir. Então, é algo que a gente percebe que realmente muda a vida das pessoas. Isso realmente é bonito, né? O trajeto, ele é longo e muitas vezes quando a gente tem o beta positivo, a gente acha que, opa, não acabou, né? Mas quando você vê nascer e as pacientes trazem, né, as crianças aqui... Coitada da criança, ela é palmeirense também. Ela é palmeirense, pior que é palmeirense mesmo. Não dá pra ser perfeito. Agora, a realização da Aline. A Aline, eu lembro de várias coisas da Aline. Agora eu vou falar o lado da Aline, né? Ela falou o lado dela, agora eu vou falar o lado da Aline. Então a Aline, ela começou na Vida Bem-vinda como estagiária. Estava terminando a faculdade? Estava já, né? Na especialização de reprodução humana. E aí... extremamente tímida no começo, mas quieta, séria. Mesmo jeito físico. Ela não mudou nada, fisicamente tá igual. Nem a franja. A franja dela já é característica. O dia que ela vier sem franja, eu vou achar estranho. E aí ela começou ali no atendimento. A nossa dúvida era, será que a Aline... Como é que vai ser? Lembra que você que me entrevistou? E ainda você falou assim, ó, acho melhor não, hein? Você só lembra do gesto? Melhor não, porque ela não pode vir trabalhar de sábado. Tinha um negócio do sábado. E aí a Aline foi se desenvolvendo. E eu acho que você teve várias histórias. Uma das histórias que eu acho que foi muito legal, que eu até hoje me lembro, foi o dia que você veio pedir demissão. Não sei se você lembra dessa história. Eu não vou contar exatamente os detalhes da história, mas ela falou assim, Lucas, errei. Era um erro administrativo pessoal dela. Não foi um erro com pacientes, não posso falar isso. Errei, então eu vou admitir meu erro e estou pedindo demissão.
Eu falei assim, Aline, calma, velho, um pouco. Não é assim que funciona. A gente tem que entender qual foi o erro. E obviamente, é importante que a gente saiba que a gente tenha que admitir o erro. E é ótimo errar por um lado, porque você cresce, você fala, nossa, nunca mais vou fazer esse erro de novo. E aí depois, se for algo que é compatível com a sua permanência aqui, eu não quero que você saia. Eu não aceito sua demissão assim desse jeito, não. Calma, vamos pensar. Daí ela falou assim, não, mas eu errei. Eu falei assim, eu sei, acontece e tal. Aí depois ela, graças a Deus, ela reconsiderou a demissão dela. Não saiu, continuou. Você lembra disso, Aline? Lembro. Até hoje eu me lembro dessa história. Você fez assim no óculos. Eu fiz assim, não falei, não, pera um pouco. Né? E não era algo também gravíssimo, era um erro mesmo, faz parte da vida errar. Eu sempre acho que a gente aprende mais dos erros do que nos acertos. E hoje a Aline é responsável pelos tratamentos com óvulos doados, pelos tratamentos de útero de substituição. Hoje eu recebi uma paciente que a Aline conhece muito bem na clínica, chorando ali com a bebê, né, que é a Malu, super grata. E as minhas pacientes adoram a Aline. Eu sempre falo assim, olha, eu vou recomendar para você, quem cuida desse setor é a Aline. E a Aline, só que ela é nova, mas é hoje a nossa colaboradora mais antiga e muito séria. Já falo assim, muito séria. E as pacientes adoram a Aline. Então, Aline, parabéns pelos seus 10 anos de vida bem-vinda. Muito obrigado. Agora eu vou contar uma coisa. A primeira vez que a Aline foi, ela ficou num ultrassom lá em Genópolis, Aline. Você lembra o tamanho da bota que você tava? Uma bota de couro preta. Eu pensei que você ia contar outra coisa. Porque teve uma vez que você estava contando folículos. Era um coturno, mas até aqui assim eu acho que a gente vai ter que conversar depois com ela. Eu lembro que estava contando folículos e tal. E eu, nossa, tem bastante. Aí não é possível, eu não percebi que ele mudou de lado. E já é o outro ovário, né? Aí eu anotei e tal. Aí ele pegou a folha, olhou pra mim e falou assim, Aline, você tem certeza disso que você anotou? Eu falei, tem tudo isso de folículo. Ele, é que ela só tem um ovário. Aí eu, nossa, mas tudo isso no ovário? Aí você falou, sim, ela tem uma ótima reserva e um ovário só. Aí eu, nossa, por isso que eu não tinha percebido você mudando. Aí eu chutei, né, que ela teria os dois lá. Começo, Aline, mas muito tempo, passou bastante tempo. Mas é muito bonito, Aline, ver o seu crescimento junto com a gente. E queria aproveitar aqui e perguntar para você, Lucas. Desde o começo, a Vida Bem-vinda, a gente teve essa preocupação desde o nome, né, de ser um nome mais acolhedor, menos técnico. As cores foram pensadas nisso, justamente pensando nesse atendimento humanizado, individualizado, né, buscando o resultado não só final, mas durante o caminho, né, a jornada da paciente. E como que essa abordagem, na sua visão hoje, depois de mais de uma década, você acha que isso faz a diferença? Como que você hoje vê a Vida Bem-vinda? Você mudaria alguma coisa? Conta pra gente. Acho que faz uma diferença enorme. O acolhimento, a gente trabalha em uma área, e reprodução assistida é assim, onde a gente engravida num cenário positivo 50% a 60% das vezes e não engravida em 40% a 50% das vezes. Isso é um cenário positivo. Muitas pacientes nossas têm uma chance menor de gestação, 30% a 40%. Então, são jornadas duras. E a gente, desde o começo, a gente já sabia que a gente só focar no resultado positivo sem cuidar da jornada não era uma alternativa completa para a nossa paciente, para os nossos casais. Então, desde o começo, a gente pensou nessa questão do atendimento acolhedor, do atendimento humano. E esse era muito do nosso DNA. Tanto que a gente tinha, na época, uma frase onde depois um monte de gente copiou, e vamos falar aqui a verdade, copiaram mesmo, um grupo de médicos da USP que se juntaram para prestar um atendimento com propósito de um atendimento acolhedor, humano e tecnicamente de excelência. Né? Então, estava no nosso site desde 2011. Desde 2011. E aí depois um monte de gente começou a copiar, mas tá tudo certo.
e é bom, né, que copiem, porque significa que a gente fez um negócio bom, assim como o nosso dar vida aos sonhos, né? Uhum. Então a gente teve esse DNA. E esse DNA foi se espalhando em todas as nossas empresas. Isso que é muito legal. Eu acho que isso que é muito... Esse cuidado. A gente estava conversando, eu estava fazendo uma coleta de óvulos ontem, e o anestesista falou, eu trabalho em alguns locais e a estrutura que vocês montaram aqui, não de estrutura física, só física, porque a física de vocês é excelente. E tem outros locais que têm estrutura excelente, mas a estrutura de gente, de pessoas que trabalham, é muito, muito rica. Então eu estava na sala, estava o anestesista e a gente tinha 2 técnicas de enfermagem. Ele falou, por exemplo, aqui vocês sempre fazem coletas e tem 2 técnicas de enfermagem cuidando da paciente. E a gente sabe que é importante, porque às vezes você precisa de uma ajuda para empurrar um pouco o ovário para um lado ou para o outro. E a gente, ao mesmo tempo, tem uma enfermeira, uma técnica de enfermagem lá fora, cuidando das nossas pacientes na recuperação. Ele falou, isso vocês, assim, das clínicas que eu vou, vocês são os únicos que fazem isso. E eu falo, tá vendo? Essa cultura positiva é muito boa, porque a gente não perde, a gente mantém. É uma coisa que a gente... então, Cuidado, né? esse cuidado. E a gente tem esse cuidado com respeito ao nosso paciente. E todo mundo sabe disso que trabalha com a gente. E é interessante, Lucas, que a cultura é uma coisa transformadora, né? Que os colaboradores, eles vêm de outras clínicas, né? Mas aí entra, né? Adquire essa cultura e aí segue a vida A gente dessa nunca forma, né? priorizou... a gente sempre priorizou a ética. Sempre que a gente teve que decidir qualquer coisa, a gente decidiu em cima da ética. Será que é isso que a gente quer fazer da vida? Será que se isso for divulgado, isso vai dar orgulho ou não pra gente? A gente sempre priorizou isso. Isso, obviamente, às vezes, apesar de a gente ter crescido muito, às vezes pode ter feito a gente crescer um pouco menos num momento ou no outro, porque a gente prezou a ética do que o lado comercial, mas a gente se tornou uma empresa sólida e respeitada. Eu acho que, assim, vale sempre lembrar que ninguém é perfeito, né? A gente busca a excelência, a gente sofre quando tem erros, né? Mas todos somos humanos e a gente também aprende, né? Sim. Quanto que a gente não aprendeu com esses mais de 10 anos, né, de clínica? E a gente continua aprendendo. Com Então certeza. é claro que quando a gente às vezes ouve esse discurso, para quem está ouvindo e talvez não conheça a gente, fala, nossa, essa clínica é perfeita. Não é perfeita. Imagina. Ninguém é perfeito. Mas a gente busca e eu acho que o que nos norteia, que é exatamente o que você falou, né, a ética e essa retidão, né? Isso a gente realmente, né, isso é assim, é impecável, né? E é claro que os processos em si, a reprodução humana ela é muito complexa, né? Ela tá cheia de detalhes e a gente é muito atento aos detalhes, né? Assim, quem olha o nosso prontuário, olha aquilo ali e fala, não é possível que a gente anota tudo isso, né? Numa consulta, fica revisando tudo isso. A gente tem equipe que olha de uma forma vertical para todos os detalhes de cada paciente que está acontecendo naquele dia, no dia seguinte. Nós temos reuniões diárias com as equipes BIOS, né? Reuniões mensais, semanais, enfim. E é bonito de ver, assim, como... Acho que a grande dificuldade, né, Edu, é crescer e tentar manter o que a gente tinha lá no comecinho quando fazia 5 casos no mês, né? Acho que esse é um dos desafios, né? E a gente continua, acho que com essa energia boa aí. Continua. É a Total. mesma essência, né? A essência tem que ser a Total. mesma. Se você perder a essência, você morre. Tem que manter a essência. Agora, olhando para o futuro, né? Vamos para fechar aqui. Quais são os planos aí para a Vida Bem-vinda? Eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, de repente cada visão dentro, a Aline falando um pouco dela, o Edu e o Lucas falando aqui. Mas o que vocês veem aí de metas e planos para a Vida Bem-vinda nesses próximos anos? Eu vejo uma marca muito forte. Então, eu acho que vai crescer. Acho que tende a ter mais unidades. Porque eu acho que não é só a reprodução humana. Tem todo o lado humanizado, que é o nosso forte diferencial. Quem vem aqui na Vida Bem-vinda sabe o quanto a gente é acolhedor. Eu estava falando isso hoje numa entrevista para uma futura funcionária. O nosso diferencial é ser humano. A gente é muito coração. Isso com o funcionário e com o paciente. Então, eu acho que isso tá na nossa marca e
vai ser sempre assim. Então eu vejo o crescimento aí bem forte da Vida Bem-vinda. Eu não concordo totalmente com a Aline. Eu acho que a gente tem essa cultura já desde do dia zero ali, né? Quando se pensou na empresa, já com a cabeça de empresa de reunir pessoas, né? Não era diferente de um consultório médico, né? Mas a gente já nasceu com um DNA de muitas pessoas e mantendo aquela cultura. Eu acho que para o futuro a gente já, né? No presente já está trilhando isso, crescendo, mantendo os nossos essas nossas, como se Os diz? valores, Nossos né? valores, Uhum. né? Exato. E eu acho que a ideia é crescer, novos médicos. Hoje nós temos a empresa de educação, o Arte Academy, que está sediando, né, esse videocast. Então a gente está, né, novos médicos, a gente se desafia fazendo as aulas, trazendo, né, a medicina de ponta para dentro do... Ontem, uma das alunas me acompanhou nas consultas e ela falou que o que ela via na gente era isso, ela via que o conteúdo que a gente trazia era um conteúdo atualizado. Foi o que seduziu ela a fazer a pós-graduação no Arte Academy. Então, acho que a gente está nesse caminho aí e para o futuro é manter aí e não sair dos nossos trilhos que já estamos trilhando aí. Perfeito. Acho que vocês falaram tudo. Eu vejo crescimento, eu vejo a gente conseguir ganhar esse desafio de crescer com qualidade e com ética e com um tratamento sempre aquele cuidado acolhedor e humano. Acho que isso é importante. Acho não, né? Tenho certeza. Eu vejo muita vertente de educação. Hoje a gente tem esse lado de educação forte. A gente vai nos congressos nacionais e todas as pessoas nos conhecem os sócios da Vida Bem-vinda, os médicos da Vida Bem-vinda, conhecem o grupo Vida Bem-vinda, conhecem até alguns colaboradores da Vida Bem-vinda. Então eles sabem e nos admiram, aqui modesta parte, né? A gente sente essa admiração, esse agradecimento, respeito. Né? Assim como a gente tem pelos outros, né? Sim, colegas. É muito legal. Assim, o congresso é muito legal. Então eu sinto muito essa questão da vertente educação forte e a gente manter, acho que a gente aumentar a nossa capacidade de atender cada vez mais pessoas, mais brasileiros, mais brasileiras, mais pessoas até de fora do Brasil que lutam de alguma maneira, ou no começo, né, na preservação da fertilidade, congelamento de óvulos, até quem vive a infertilidade, de conseguir que essas pessoas realizem os sonhos. Eu sempre falo que é o maior sonho da vida, né? E eu vejo isso como uma estrada enorme, assim como outras clínicas. Eu acho que não é uma clínica única, tem outras clínicas que também vão fazer esse caminho, mas hoje o caminho que eu vejo para a gente é esse, é um crescimento dentro da nossa filosofia, dentro do nosso caminho, com qualidade, com educação, com ética, com seriedade, com acolhimento. Acho que essa é nossa ideia. É isso aí. Perfeito, pessoal. Queria agradecer a presença de vocês três aqui e fico muito feliz de dizer que começamos essa nova temporada com o videocast e vem muito conteúdo bom aí pela frente. E assim encerramos mais um episódio do videocast Sonho Bem-vindo. Fica evidente o quão especial é a trajetória da Clínica Vida Bem-vinda, todas as suas realizações, o cuidado, a dedicação aos pacientes. E agradecemos aos nossos convidados, Dr. Lucas Emakami, Dr. Eduardo Miadahira e Aline Leite, por compartilharem aqui as suas experiências conosco. Além de poder escutar esse episódio nas principais plataformas de áudio e vídeo, você também pode encontrar no nosso Instagram, arte.academy e Vida Bem-vinda. É importante dizer que esse videocast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Espero que tenha gostado e até a próxima.